Ele tá preso. Agora vamos falar rasgado aqui. Você sempre não teve medo de ninguém. O que você acha dessa decisão do Senado em não acatar a redução de maioridade penal para vários projetos, com o menor matando, o menor estuprando, o menor sendo traficante, o menor sendo chefe de quadrilha e às vezes metendo medo no adulto? Né? E lembrando que você, se não foi autor da primeira, foi uma das primeiras leis de redução de maioridade penal, que foi o caso do Champinha, quando ele matou a Liana e o Felipe Café. Então você está de cadeira cativa para falar sobre isso. O que você acha da decisão dos seus pares, os senadores, em maioria, votando contra o projeto da redução da maioridade penal? É para falar rasgado, sem meio termo, porque eu sei que você é o cara que fala rasgado. Dá para você falar para a gente sobre isso, ô Magno? Dá sim, Datena, é uma vergonha, é deprimente. Eu me sinto humilhado diante de uma decisão como essa. Para esses senadores, eu não vou pedir desculpa de nada para ninguém. Parece que eles estão vivendo no país de Alice e que o Brasil é o fantástico mundo de Bob. Eles não estão vivendo aqui. Esse é o único país do mundo em que homens travestidos de criança, eu me recuso a chamar eles de criança, são homens travestidos de criança, porque criança chupa chupeta, toma mamadeira, faz xixi no berço, depende da mãe. Sujeito de 17 anos, de 15, de 14, de 13, estupra, mata, sequestra. Quando a polícia põe a mão e diz, tira a mão de mim que eu sou menor e conheço meu direito. Direito uma ova. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Em 2003, eu entrei com a lei, com a morte da Liana Friedenbach, esse peste desse Chambinha, estuprou, matou. E em 2003, a minha PEC leva o nome dela. Eles botaram na gaveta, esconderam, não votaram. E agora com a pressão popular, e eu estou dizendo isso, porque esse é o único país do mundo que homem mata, estupro e é protegido pelo governo, é protegido pela legislação. E nós temos um governo que diz, olha, nós não concordamos, tudo bem, mas qual é a solução? Você perguntou para o ministro Cardoso, que eu também tenho um certo respeito por ele. Não, assim, ministro, deixa eu falar uma coisa para você. De cada 10 assassinatos no Brasil, 7 é cometido por um homem travestido de criança. 7 cometido por um homem travestido de criança. Aí o senhor vai dizer para o Datena lá que, do mesmo jeito que criança está matando, homem também está matando. Não está não, senhor. Se não fizer a redução da maioridade penal nesse país, Datena, daqui a 2 anos, nós vamos pedir autorização a menino de 10 anos para deixar a gente levar o filho na escola, para poder abrir a porta da igreja, para poder entrar no supermercado, para você poder circular nas ruas. O Brasil extrapolou todos os limites. A proposta do senador Aloysio Nunes não era nem tanto avançada assim, porque reduzir de 18 para 16 não quer dizer nada, porque eu já tive 16, 18, é tudo a mesma coisa. Mas era um passo adiante, era muito importante, nem esse passo eles permitiram. Agora a sociedade brasileira está certa em se dignar, porque quem é que tem paz em andar na rua, ponto de ônibus, qual é a mãe que dorme quando o filho não chegou da escola, enquanto o marido não chegou? Datena, eu apresentei uma proposta e, graças a Deus, depois da morte da PEC do senador Aloysio, só pode apresentar outra agora em janeiro de 2015. Janeiro de 2015. Não pode apresentar outra mudança constitucional agora. Mas o meu projeto de lei diz o seguinte: qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda, porque você tem um elenco de crime que não é hediondo. Roubou um toca-fita, roubou um tênis. Isso não é crime hediondo. Sequestro, mata, queima ônibus, queima dentista na cadeira dela, queimou o índio Galdino, assassinou, matou, estuprou, sequestrou. Crime hediondo. Perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Com que idade? Nenhuma idade. Aí o cara diz, mas nos Estados Unidos é 7 anos, na Europa é 13, 14, e daí? Experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Nós temos que fazer a nossa. O país é violento, então nós vamos, idade nenhuma. E faz o quê? Aí me pergunta o ativista dos direitos humanos. A Inglaterra, por exemplo, é assim, não tem questão de idade. Me lembro que houve um crime terrível lá, em que crianças amarraram uma outra criança na linha do trem. Tomaram uma cana lascada. Agora, eu vou te dizer uma coisa, ô Magno. Primeiro, é uma pergunta bem óbvia, né? Se parece tão fácil assim de resolver, por que os senadores em Brasília vão contra os anseios populares, se eles foram eleitos pelo povo? Por quê? Qual o motivo disso aí?
né? Outro detalhe, a gente tem percebido no dia a dia aqui, porque a gente vê dia a dia de crimes, que a cada dia que passa, não é questão de idade, não, de 16, 14, 13. Tinha um moleque aqui em São Paulo, cuja quadrilha barbarizava, assaltava, roubava restaurantes com uma violência enorme. Moleque de 14 anos, que os adultos da quadrilha tinham medo deles. O que acontecia antigamente? Antigamente um moleque era usado pelo maior para assumir a bronca o menor era usado pelo maior para assumir a bronca dele. Aí o moleque começou a perceber o quê? Ele está me usando para subir a bronca dele, então eu vou matar, eu vou estuprar, eu vou liderar a quadrilha, eu vou ser o bambambam. Tem menor de altíssima periculosidade, muito maior do que adulto, contrariando o que o ministro falou. Não, claro, mas não são crianças, eles são homens travestidos de criança. Veja bem, e como é que você alcança patente no crime? Tem 13 anos. Queimou um cidadão dentro do pneu, ele ganha patente, ele vira general no crime. É pela capacidade de cometer o crime. Ora, se o crime não trata com faixa etária para promover, por que nós vamos tratar? Aí o ativista dos direitos humanos fala, mas senador, nós vamos levar essa criança para o presídio? Claro que não. Porque o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança matar ele dormindo. Ah, mas as cadeias estão cheias, nós vamos colocar ele nas cadeias? Não. O que é que nós vamos fazer? A minha proposta é o seguinte, acaba com Fundação Casa, porque isso realmente é escola, isso realmente é pós-graduação de crime. Acaba com o NIP, acaba com Fundação Casa, acaba com tudo. Fazer o que então? A minha proposta, cometeu o crime. Natureza hedionda, perdeu, independente da idade. O que é que faz agora? Fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Você tira do crime, coloca na ressocialização. Qual é a atividade? Ah, mas nós temos mão de obra para isso? Claro que temos. As Olimpíadas das Forças Armadas no mundo, Aeronáutica, Exército e Marinha no Brasil. Tem atletas de alto rendimento em todas as modalidades. O Brasil tem vocação para o esporte. O esporte pode nos salvar sem marginalizar mais. Ele entra aqui para cumprir a pena dele. Aqui vai desenvolver um esporte de alto rendimento conforme vocação, conforme biotipo. Sei. A grosso modo, tem um adendo isso aí. Não será um presídio. É muito boa a proposta, mas tem um adendo aí. Por exemplo, um menor, independente da idade dele, 14, 15 anos, ele vai lá cometer um crime hediondo. Ele teria que pagar, não é pelo tempo até atingir a maioridade penal. Ele tinha que responder pelo crime com a qualificação do crime. Se o crime for de 30 anos de cadeia, ele paga os 30 anos de cadeia, um centro de ressocialização, ou sei lá onde, vai ter que cumprir como menor e depois pagar como 15 maior. anos, pagar a pena. Lógico. Exatamente. Perdeu. E vai pagar pela pena, o tanto que a pena for. Ele cometeu o crime com 13 anos. Vai cumprir 10, vai sair com 23 anos. Vai sair com 23 anos. Esses centros, a grosso modo, Datena, se a família dele não tem envolvimento com o crime, o juiz vai determinar um tutor com formação religiosa, um assistente social para ele. A família pode entrar na sexta-feira, às 17 horas, e ficar com ele até domingo às 17. Se a família tiver envolvimento com o crime, o juiz determina uma família adotiva para ele até o cumprimento da pena. Esporte de alto rendimento, são 3 períodos de treinamento por dia. Tudo que um atleta de alto rendimento quer é dormir. O esporte de alto rendimento suga energia e tem a filosofia que educa. Nós temos toda a possibilidade de dar um exemplo para o mundo. Agora eu pergunto a você, é má fé? É maldade? Por que o governo não quer fazer? Por que o governo põe a base dele para votar contra o povo? O povo está certo, o povo tem que se levantar. Agora eu lhe proponho uma coisa, vai atrás desses senadores, pelo amor de Deus, entrevista eles, pergunta a eles se o estado deles é o país de Alice, se é o fantástico mundo de Bob, para ver o que eles vão responder. Para ver o que eles vão responder. É difícil você entender. Mas é isso que é difícil você entender. Se é anseio popular, por que os caras votam leis contra o povo e a favor de bandido, na verdade, né? Agora, só para encerrar, mesmo porque o nosso tempo com o Rio já esgotou, vamos ter que botar um monte de matéria aqui, mas o senador, rapidamente, porque o senador mete a boca, fala e tal. Você é um candidato a presidente da República que não tem legenda, né? Você não tem legenda para sair candidato a presidente da República. É verdade,
Eu me coloquei à disposição do meu partido pedindo a legenda para deixar eu disputar a eleição do presidente da República, porque eu acho que o grande gargalo do meu país é segurança pública. E acho que é preciso ter coragem para fazer esse enfrentamento. Homem que fala a verdade, gente que fala a verdade, vai ser difícil para você, viu? Vai ser difícil, mesmo porque o seu partido apoia o governo, né? Vai ser difícil para você, velho. Vai ser difícil. Mas você sabe disso. É verdade, é verdade. Tá bom? Mas é porque não existe demérito em você apoiar ou ser base. Demérito é subserviência, não é, Datena? Isso é demérito, subserviência. Mas quem fala Deus muita Deus, verdade é difícil. Eu acho que Deus está olhando a situação do Brasil. Ô, velho, para quem fala muita verdade, tudo é mais complicado. Senador, foi um prazer falar com o senhor, hein? Abraço grande. Muito obrigado, falou Datena. na bucha. Que Deus aguarde o Brasil e abençoe o Brasil. Falou na bucha o que tinha que falar. Deixa eu ver um helicóptero Águia no Capão Redondo,